Olá, cursistas da especialização em desenvolvimento humano, educação e inclusão escolar. Eu sou a professora Gabriela Mieto, uma das responsáveis pelo módulo 2, sobre sociedade, educação e cultura. Estive à frente deste módulo junto com o professor Francisco, que estará ministrando uma aula para a gente hoje como fechamento deste módulo. A nossa intenção, ao longo dessas 6 semanas do módulo, foi poder articular todos os nossos conhecimentos teóricos a respeito desse tema com um filme que é entendido por nós como uma produção cultural importante na atualidade, que fala exatamente sobre várias pessoas que encontram-se em desenvolvimento num contexto que questiona a escolarização, a inclusão na sociedade, por uma vivência típica que possuem em relação, sobretudo, à síndrome de Down. Nós temos entendido que essa reflexão ela vai ser importante para vocês ao longo de todo o curso, ao longo dessa especialização, todos os módulos que ainda virão. Nossa intenção, portanto, é poder, na aula de hoje, fazer uma articulação, de fato, com várias questões teóricas e dar uma continuidade a essas reflexões, sobretudo no próximo módulo, que é o módulo 3, que vai pautar principalmente a questão da inclusão escolar. Nós agradecemos muito a participação de todos vocês, em todas as partes do país em que esse curso tem atingido, né? Tem sido possível levar essas discussões com vocês. E pedimos para que vocês sigam adiante, não desistem, continuem provocando uns aos outros com suas particularidades, suas experiências na própria realidade e comunidade de vocês, porque é isso que enriquece uma formação à distância. Tá? Então, muito obrigada e tem sido muito bom trabalhar com vocês. Bom dia, prezados alunos da especialização em desenvolvimento humano, educação e inclusão escolar. Meu nome é Francisco Rengifo, sou o professor que, junto com a Gabriela Mieto, foi responsável pelo módulo 2 da especialização. A gente queria propor, através desse vídeo, dessa aula, discutir alguns conceitos que talvez no começo para vocês podem ser um pouco, se ficar pouco claros para vocês, mas que realmente a gente vai tentar aprofundar e explicar da forma mais simples, mais objetiva, o que a gente está querendo passar para vocês e fazer tipo uma síntese de conceitos, de ideias sobre o que a gente trabalhou ao longo do módulo. Principalmente usando os elementos que o filme Colegas ofereceu para a gente, e que foi realmente um cenário para refletir, para compreender, para analisar, para identificar várias das questões importantes do nosso curso e da disciplina. Então, é justamente por isso que a gente quer apresentar essa aula e aprofundar alguns elementos. Então, vamos começar. Vamos começar com uma questão que é bastante comum na discussão teórica e que as pessoas normalmente compreendem que o desenvolvimento psicológico parece que fosse uma questão que aumenta com a idade e com o tempo. E, na verdade, a gente quer discutir bastante isso e pensar que justamente essa discussão sobre o tempo como um elemento que muda a formação e a construção do desenvolvimento depende não apenas do tempo como uma questão de quantidade, mas também como uma questão de significações e o que a gente interpreta, quais são as nossas experiências ao longo da vida e como essas experiências têm um papel importante, como no caso do filme, quando os meninos tiveram a experiência direta de conhecer o mar. O que significa conhecer o mar para eles? Uma coisa era a ideia que eles tinham sobre o mar, outra coisa foi essa experiência direta deles entrarem, sentirem que era salgado e assim por diante. Depois foram com o pescador, foram pescar, enfim.
Então, o que eu quero trabalhar aqui é basicamente como um dos aspectos que a gente trabalhou sobre diversidade, multiculturalismo, inclusão e exclusão, é como justamente nesse processo que a gente vai identificando que eu, como ser humano, posso construir um significado, esse significado aqui prévio antes da experiência, e que eu posso fazer uma generalização desse significado. Eu posso sempre pensar, eu quero conhecer o mar, para mim é importante conhecer o mar, é uma experiência que eu quero ter. E embora ele não tenha esse significado, essa experiência direta, ele tem construído um significado. E outro elemento importante, vocês veem que justamente essa seta aqui torta, é uma seta que tenta representar esse desenvolvimento, que é diferente da ideia anterior, porque o desenvolvimento normalmente a gente entende como uma coisa que vai crescendo dessa forma, e que depende do tempo e a quantidade de conhecimentos que a gente tem. Na verdade, o que a gente quer mostrar para vocês é que existe diferenças e que existem mudanças e que às vezes esse desenvolvimento vai e volta e tem várias mudanças e tem vários pontos e às vezes parece que está regredindo e enfim. E é isso que a gente quer colocar para vocês inicialmente, que possamos compreender que as crianças e os alunos que a gente tem, inclusive os alunos que têm inclusão, que vivem uma experiência de inclusão, são alunos que têm um desenvolvimento que às vezes tem avanços, às vezes tem, ele volta, ele tem umas idas e vindas que são constantes na vida da gente, como acontece com qualquer um. Então esse é um elemento bem importante. Esse era um dos aspectos que eu queria passar para vocês. Eu vou apagar aqui, que preciso explicar no outro slide, outro dos aspectos que estão... Então, esse aqui, que é o gráfico que a gente estava discutindo, também tem que levar em consideração uma coisa. Eu coloquei aqui esse círculo amarelo, esse óvalo amarelo, que representa também que a trajetória da pessoa, essa pessoa faz um percurso, faz uma trajetória ao longo do tempo. Mas essa trajetória está inserida em um contexto específico, um contexto cultural, de diversidade, com características específicas, com práticas específicas, com aspectos de ritos, crenças, motivações específicas em cada contexto. Então a gente sempre tem que entender que o desenvolvimento não é apenas uma questão individual, não é um indivíduo que naturalmente vai se desenvolver. Um indivíduo que vai se desenvolver em um contexto cultural, com umas características específicas, dentro de um sistema de crenças, valores, motivações e orientações que guiam essas significações do indivíduo. Então, os meus significados não dependem apenas do que eu estou pensando. No caso do filme, quando a gente estava vendo aquele sonho que ele estava tendo sobre... ir no balão, o balão é um significado desse adolescente, mas é um significado que a gente tem que pensar como um significado que está envolvido em um contexto cultural, de umas crenças, de valores específicos para ele, que talvez ele identificou, seja pela família, seja pelos educadores, seja pela leitura, pelo que ele tivesse experimentado nesse momento. Então, esse é um aspecto bem importante. O desenvolvimento, quando a gente pensa nisso, a gente também tem que pensar nos contextos específicos. E no caso da inclusão, é um elemento fundamental, porque às vezes a gente está em contextos que facilitam essa inclusão ou que tem dificuldades para receber e inserir essas pessoas dentro desse contexto. Então, a gente tem que entender que os contextos também orientam esses elementos de inclusão e exclusão.
A gente não pode pensar que só eu, professor, vou tentar fazer um processo de inclusão. Esse trabalho de inclusão também envolve as questões culturais, o contexto da escola, as crenças. Às vezes estamos em contextos, em comunidades que são muito mais preconceituosas do que outras. E esses elementos de preconceito só podem ser trabalhados quando a gente realmente faz um trabalho que envolve a comunidade toda, o contexto geral. Por exemplo, em contextos, em algumas culturas, mesmo aqui no Brasil, que você pode identificar que, estou pensando, para uma comunidade indígena, a condição de uma criança com necessidades educativas especiais pode ter umas características que, para nós, é diferente. Como é que a gente faz isso? Como é que permite esse desenvolvimento da criança? Não para transformar as crenças da cultura, mas para permitir que esse processo educativo receba pelo menos uma nova significação que vai ter um impacto nesse desenvolvimento da criança. Então, esse é um dos aspectos que a gente queria trabalhar com vocês. E aqui eu vou entrar em uns aspectos mais específicos. Talvez alguns de vocês possam pensar, bom, o que são esses autocatalisadores e alocatalisadores que a gente não tinha discutido até agora? Eu não quero que vocês se preocupem com isso, só vou tentar explicar de uma forma bem simples e objetiva o que estou querendo falar. Essa trajetória de desenvolvimento que vocês estão vendo aqui, que é a mesma que eu estou usando ao longo da apresentação, representa como é que é o processo de desenvolvimento de uma pessoa. Diferente do que normalmente a gente pensa, de um desenvolvimento como um processo muito mais que cresce positivamente, a gente tem que pensar que o desenvolvimento depende das características do passado, dos elementos do presente e como o passado e presente vão ter um impacto no futuro. Por que estou falando disso? Porque existem ao longo do nosso processo de desenvolvimento relações e interações com pessoas e situações que tornam-se catalisadores. O que são os catalisadores? Os catalisadores são, depois vamos ver um vídeo explicando direitinho isso. Os catalisadores são elementos que estão externos, que são externos a essa trajetória de desenvolvimento, mas que em algum momento elas têm um impacto nesse desenvolvimento e transformam a trajetória que vem nesse sentido e que depois vai seguindo outro percurso. Os catalisadores são elementos externos que facilitam essas mudanças no desenvolvimento. Então, vamos tentar explicar um pouco mais sobre o que estamos querendo falar com autocatalisadores e alocatalisadores. Existe uma possibilidade. Eu, Francisco, ou cada um de vocês, tem elementos dentro, como no caso dessas crianças, vocês lembram no Stallone? Stallone era um cara que assistia muitos filmes, que gostava muito de filmes, e que esses filmes talvez geraram ele motivações para ele pegar o carro e convidar os seus amigos e fugirem da escola e ter essa experiência e essa aventura que tiveram ao longo do filme. Outros elementos alocatalisadores, que são alo significa externos, esses elementos externos também tiveram uma influência no Stallone. Então, as características da escola, a autonomia que ele tinha na escola, a liberdade que ele tinha na escola e o contexto da escola podem se tornar elementos alocatalisadores, catalisadores externos, que facilitam as mudanças nesse processo de desenvolvimento do Stallone, como estou colocando nesse caso. Vou apagar aqui para continuar. E aqui vamos assistir um vídeo que eu vou tentar explicar direitinho para vocês o que significa e para que está esse vídeo. Esse aqui é um exemplo de catalisador, que é da química e da biologia, né? Esse aqui seria um elemento
E esse elemento, aqui estão as palavras em inglês, está envolvido pelas características e elementos culturais, vamos colocar na nossa fala como psicólogos. E aqui vem um catalisador. Esse catalisador encontra um ponto, esse ponto ele entra em contato com essa dinâmica, com o que nós somos, e depois disso ele transforma. Vocês vão ver como transforma o que estava inicialmente. Esse é um bom exemplo de catalisador, o que ele cumpre uma função, ele tem um propósito. Tem um propósito que é de permitir que essa estrutura mude. Mas vocês viram no vídeo que essa estrutura mudou, mas o catalisador saiu da imagem. Por quê? Porque ele não tem a função de fazer parte dessa estrutura. Ele simplesmente tem a função de facilitar essas mudanças. Tá bom? Bom, e então, o que é que tem a ver isso com o que a gente está fazendo? O nosso trabalho dentro de inclusão e dentro de o que tem a ver com educação, cultura, enfim, tem a ver muito porque nosso trabalho educativo, a gente faz intervenções específicas com as crianças ou com os alunos. Essas intervenções, vamos pensar que essa é uma das nossas intervenções. Nós podemos nos tornar alocatalisadores ou nós podemos permitir que esses alunos possam ter autocatalisadores, catalisadores criados por eles, que vão ter um impacto nessas trajetórias de vida. O que eu fiz aqui é uma aproximação, um zoom in sobre essa trajetória de desenvolvimento e que a gente possa ver como nosso trabalho pedagógico, nosso trabalho educativo tem um impacto nessa vida, nessas trajetórias. E como se a gente facilita processos de inclusão, se a gente enriquece os contextos educativos das crianças com necessidades educativas especiais, essa trajetória provavelmente vai mudar. E vai mudar positivamente e vai permitir um processo de desenvolvimento e uma construção de uma trajetória muito mais rica, complexa, autônoma e assim por diante. Então, cada um de nós, com o nosso trabalho, nos diferentes momentos da aprendizagem que a gente tem com as crianças, no planejamento, no trabalho dia a dia na escola, esses elementos vão estar aqui e vão ter um impacto nessa trajetória. Eu e você somos corresponsáveis pelo processo de transformação dessa trajetória. Essa trajetória não vai ser naturalmente uma trajetória nesse sentido. Não que a gente vai ser definitivo, não sei se a gente vai ser definitivo para a vida de uma pessoa, mas a gente vai fazer um trabalho que vai ter um impacto nessa vida. Como teve impacto na vida dessas crianças, o fato de ter uma autonomia, de saber dirigir, de assistir filmes, de querer ir de balão, de querer conhecer uma pessoa famosa e assim por diante. Então, esses são aspectos que eu quero enfatizar nessa apresentação aqui, porque realmente fazem parte de uma discussão teórica muito importante para o nosso trabalho no dia a dia e pensar que desenvolvimento eu também faço parte do desenvolvimento dessa criança. Eu, com meu trabalho, também transformo essa história de vida dessa criança. Que é o que a gente viu em diferentes momentos do filme, né? Quando eles pegam no carro, quando eles começam a procurar o mar e assim por diante. Muito bem. Esse é outro aspecto que eu queria trabalhar com vocês, que tem a ver com inclusão e que tem a ver com relações de controle e poder e relações de inclusão e alteridade. Normalmente, existem duas formas de me relacionar com as pessoas. Eu posso ter uma relação simétrica, onde realmente tem um fluxo normal entre ambas as pessoas, só que a nossa perspectiva e a nossa prática humana está muito mais focada
para ter relacionamentos assimétricos. De alguma forma, pelas nossas características, pela nossa cultura, pela questão da competição, do individualismo, muitas das vezes as nossas relações são relações que estão caracterizadas pela simetria. Onde existem elementos que bloqueiam esse fluxo na relação e que tornam que um desses, seja A ou seja B, queira se impor na relação com o outro. A gente tem que levar em consideração isso por quê? Porque às vezes em sala de aula a gente quer simplesmente ter controle e poder na relação com o aluno. E poucas as vezes a gente quer gerar espaços de inclusão e alteridade. O que a gente tem que pensar é como é que eu posso transformar essas relações para que sejam simétricas e não sejam assimétricas. Esse é um ponto que eu quero focar no seguinte slide. Então, vou apagar aqui. Então, eu coloquei diversas figuras aqui, símbolos, que representam elementos que permitem, de alguma forma, me relacionar com o outro. Elementos como a ameaça ou a morte, ou uma arma, ou a religião, ou as emoções, ou a condição mesmo física, ou uma questão de gênero, uma questão de dinheiro, ou simplesmente uma questão de leis. São alguns dos elementos que a gente pode utilizar para bloquear a relação entre A e B. Esses são elementos que estão presentes o tempo todo no trabalho escolar. Como é que a gente permite que esses elementos façam parte dessas relações assimétricas no contexto escolar? Ou não apenas a gente, como também os alunos entre si, nas relações. Quando a gente tem um aluno com necessidades educativas especiais, como é que surgem esses elementos de bloqueio, tanto por parte dos colegas, dos pares, quanto por parte da instituição ou de outros professores? Então, o que significa isso? Cada um desses elementos, ou alguns desses elementos, eu posso simplesmente colocar aqui para bloquear a minha ação. Então, por exemplo, você é deficiente. Então, como é deficiente, eu crio uma relação assimétrica com você. E essa relação assimétrica, o que eu quero é controlar e ter poder sobre você. Ou eu simplesmente posso falar, não, eu não preciso desses elementos de assimetria para me relacionar com você, e eu simplesmente quero desbloquear a relação e facilitar a inclusão do outro. Tem uma coisa que eu gosto de falar, às vezes gosto de falar de algumas coisas bem sinceras, porque quando colocamos publicamente as nossas falas, às vezes as pessoas dizem, não, é que eu não tenho preconceito com a pessoa que é deficiente ou que tem uma necessidade educativa especial. Isso às vezes é colocado no fórum, isso às vezes é colocado na fala, mas às vezes, pelas nossas experiências, temos algumas dificuldades para nos relacionar com pessoas com essas características. Eu acho que é importante a gente começar a refletir se alguns desses elementos fazem parte do bloqueio que a gente tem nas relações com essas pessoas, ou se realmente a gente consegue tirar todos esses elementos e ter uma relação absolutamente desbloqueada, transparente, inclusiva e simétrica com o outro. Estamos já quase terminando. Eu estava falando para vocês de que existe essa questão das trajetórias. A gente já viu vários elementos aqui e como
o meu trabalho pedagógico, o meu trabalho em sala de aula, vai me permitir que talvez as minhas intervenções nesse contexto aqui facilitem que a trajetória da criança possa seguir por esse caminho. Existem outras possibilidades futuras que a criança pode seguir. Como é que eu faço para facilitar esse processo? Que ela siga um caminho que seja o caminho onde ela seja autônoma, livre e que consiga construir realmente uma trajetória a partir dos seus interesses, de ser incluído, de se apropriar e de se empoderar, como falava o texto, de elementos que vão se tornar fundamentais para o seu futuro. Então, a gente sempre tem que pensar em uma coisa. Toda a trajetória de desenvolvimento humano, de desenvolvimento psicológico ou de desenvolvimento da pessoa, tem sempre múltiplas alternativas que vão facilitar ou não o processo. E no gráfico seguinte vai ficar um pouco mais claro essa ideia. A figura que é essa aqui. Aqui eu quis colocar apenas uma situação, um ponto. Aqui nessa figura eu quis identificar justamente esses pontos de transformação. Por quê? Vocês assistiram no filme e viram como é que essas crianças conseguem, esses adolescentes conseguem optar por um caminho, que é o caminho de sair da escola, fugir, ter essa experiência, viajar, conhecer o mar, conhecer outro país, falar outra língua, ver pessoas que falavam outra língua, enfim. Porém, existem múltiplas formas que poderiam ter acontecido na vida deles. Sempre que a gente trabalha em um contexto de inclusão, em um contexto de pensando no papel da cultura, o contexto escolar e a questão multicultural, enfim, sempre temos que pensar que todos os processos de desenvolvimento de uma pessoa, a intervenção que eu faço pode gerar todas essas possibilidades. E que eu, no meu trabalho, tenho que tentar facilitar os processos que, preferivelmente, levem a uma construção de autonomia e de apropriação de um conhecimento por parte dele, que o torne, como no caso do filme, em pessoas que têm a capacidade de decidir, mesmo com uma situação de necessidade educativa, mesmo com um síndrome como o que a gente assistiu, com 3 adolescentes maravilhosos que, ao longo da sua vida, parece que tiveram recebido vários momentos onde foi facilitado esse caminho, esse percurso. E esse percurso consegue se desenvolver de uma forma favorável, porque existem elementos de inclusão, também existe uma luta contra o preconceito, existe uma luta contra vários outros elementos, mas todos esses elementos catalisadores, halo e autocatalisadores, halo externos e auto internos, facilitaram o percurso para que esses adolescentes pudessem finalmente alcançar os seus sonhos e conseguir o que eles queriam e criar realmente para eles um sentido de vida, que às vezes nos contextos de inclusão é o que a gente sente mais falta, porque a criança simplesmente fica em um canto, ninguém presta atenção, o contexto curricular não inclui, o contexto cultural não considera essa criança, a escola não sabe como trabalhar com ele e assim por diante. Esse seria gosto muito dessa imagem, porque justamente é o que a gente faz para que essas histórias, para que essas trajetórias sigam pelo caminho que a gente espera que sigam e não simplesmente pelo caminho que a gente tem definido aqui, ou que alguém, desde a lei ou desde algum outro elemento, considera como válido nesse processo. Então era isso.
que eu queria realmente trabalhar com vocês. Queria realmente que pudéssemos ter uma reflexão um pouco mais teórica, talvez um pouco mais complexa, mas tentando sempre colocar o filme. Eu quero que vocês possam revisitar o filme. Talvez alguns de vocês já assistiu 2, 3 vezes. Porém, toda vez que você revisita e assiste de novo o filme, talvez vai encontrar elementos que você não tinha pensado e que vão contribuir com o seu trabalho, com a consideração da inclusão como elemento fundamental. Fundamental para quê? Para que a gente saiba que pessoas com necessidades educativas especiais não têm que ser escanteados nos contextos escolares, nem nos contextos sociais. Então, era isso. Deixo com vocês algumas das referências que utilizei para a aula de hoje. E agradecer pelo módulo, pela sua participação. Realmente foi, para mim, que sou estrangeiro, foi uma aprendizagem muito legal. Conhecer coisas, situações, vivências de pessoas do Brasil todo, de regiões que eu não conheço, talvez que não vou conhecer, mas que são experiências que marcaram para mim pessoalmente muito. Agradecer a Gabriela também pelo apoio, e estamos aqui, continuamos e vamos estar dispostos para atender as suas consultas, dúvidas e continuar no diálogo. Obrigado.